Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de farmacologia. Eu sou a professora Suelen Guirra e na aula de hoje nós vamos falar sobre os fármacos antipsicóticos. Anotem o nosso roteiro de hoje. Vamos falar sobre a definição de psicose, quais são os espectros relacionados à esquizofrenia, que é o principal transtorno psicótico, quais são as bases biológicas da esquizofrenia. E no segundo tópico, falaremos sobre os fármacos antipsicóticos, a sua definição, classificação, mecanismo de ação e efeitos adversos. Neste sentido, a psicose ela pode ser considerada como um conjunto de sintomas nos quais nós temos alterações nessas pessoas nos distúrbios do pensamento, na percepção, no afeto e comportamental. E tudo isso vai levar essa pessoa a uma perda do contato com a realidade. Ou seja, essas pessoas apresentam uma ruptura com a realidade. Elas não conseguem mais definir o que é real e o que não é real. Dentre as psicoses, nós podemos citar então a esquizofrenia. A esquizofrenia é o principal transtorno psicótico estudado. E agora a gente vai verificar quais são os espectros relacionados à esquizofrenia. A esquizofrenia, em relação à prevalência, ela atinge cerca de 1% da população global. Ela é um transtorno crônico e incapacitante, geralmente, dependendo de quando é feito o diagnóstico. A esquizofrenia também é de natureza complexa, então significa que tem um fator hereditário forte associado à sua etiologia, mas também existem outras evidências que tentam explicar esse distúrbio, esse transtorno. E nós vamos já observar em algum momento da nossa aula quais são esses fatores. Além disso, pessoal, existem características essenciais que vão definir os transtornos psicóticos. Por isso, a esquizofrenia, ela apresenta manifestações múltiplas e quadros variados. Didaticamente, a esquizofrenia, então, ela é dividida de acordo com os seus sintomas. E a gente coloca, então, que são os espectros da esquizofrenia. Em geral, o paciente, ele não vai perceber quais são esses sintomas. Bom, os sintomas são divididos em sintomas positivos e em sintomas negativos. Os sintomas positivos, eles são caracterizados principalmente pelo excesso das funções neuronais. E os sintomas negativos são caracterizados principalmente como uma expressão emocional reduzida. Os sintomas positivos da esquizofrenia estão relacionados a 3 tipos de características: os delírios, as alucinações e os distúrbios do pensamento. Os delírios eles vão consistir em alterações do pensamento e crenças fixas. O mais comum é o delírio persecutório, onde essa pessoa ela vai se sentir prejudicada por alguma pessoa, organização ou algum tipo de grupo. Pode existir também o delírio de grandeza, onde esse esquizofrênico vai acreditar que ele apresenta habilidades excepcionais. Em relação às alucinações elas estão relacionadas à alteração dos sentidos e elas vão ocorrer sem o estímulo externo. Então, o paciente ele pode apresentar alucinações auditivas, como, por exemplo, ouvir vozes. Esse é o mais comum. A desorganização do pensamento consiste no quê? Onde essa pessoa ela vai mudar o seu discurso de um tópico para o outro. Só que preste atenção, esse sintoma ele deve ser grave o suficiente para que isso prejudique a comunicação afetiva dele. Em relação ao comportamento motor, ele também pode apresentar uma lentificação motora. E isso vai levar a dificuldades para realizar algumas atividades cotidianas. Por outro lado, os sintomas negativos, eles estão relacionados com uma redução das funções neuronais dessa pessoa. Os sintomas negativos podem ser considerados como o embotamento afetivo, pobreza de linguagem e isolamento emocional. Então, esse paciente vai apresentar uma expressão emocional reduzida em relação ao rosto, contato visual, entonação da fala, movimentos das mãos, da cabeça e da face.
Ele pode, por exemplo, ficar sentado por longos períodos e pode mostrar pouco interesse. Então, ele vai geralmente apresentar ausência de interesse em interações sociais. Tudo isso acontece porque ele tem uma redução em ter prazer a partir de estímulos positivos. Em relação à natureza da esquizofrenia, nós podemos colocar que a causa dela ainda continua pouco compreendida, mas ela envolve uma combinação de diversos fatores. Fatores genéticos, fatores ambientais e fatores neuroquímicos. No entanto, a gente precisa considerar que nenhuma dessas teorias etiológicas é conclusiva, então ainda existem dúvidas relacionadas à esquizofrenia. Então agora nós vamos observar algumas características, comentar sobre a evidência genética, anatômica, evidência neuroquímica e farmacológica. Estudos da literatura científica têm apontado uma forte correlação entre os aspectos genéticos com o risco para o desenvolvimento da esquizofrenia ao longo da vida. Então, aqui nessa tabela abaixo, tem sido demonstrado que quanto maior o grau de parentesco com o esquizofrênico, maior o risco para desenvolver a esquizofrenia. Vejam então, quando nós temos parentes de primeiro grau aqui, pais, nós temos um risco para desenvolver a esquizofrenia de cerca de 6%. E quando a gente vai diminuindo então esse grau de parentesco, nós chegamos na população em geral, afetando cerca de 1%. Então, pessoal, aqui a gente pode pensar que a esquizofrenia ela tem um forte fator genético, mas existem outros fatores de risco que estão sendo apontados. Bom, principalmente lá quando a gente está associando a infecções maternas com alguns vírus, a gente também tem alguns fatores relacionados a experiências individuais, por exemplo, na adolescência ou adulto jovem que entra em contato com substâncias como a cannabis sativa. Tudo isso pode ser um fator de risco associado ao desenvolvimento no futuro de algum tipo de alteração do sistema nervoso central que pode levar à esquizofrenia. Enquanto a evidência anatômica, ela nos traz informações importantes, relacionadas, por exemplo, ao cérebro desse esquizofrênico. Então, aqui nessa figura, a gente tem a foto de um cérebro de uma pessoa sem esquizofrenia e com esquizofrenia. Vejam que existem diferenças entre esses ventrículos laterais. Então, há um aumento do espaçamento entre esses ventrículos laterais. E isso está indicado aqui principalmente com uma perda neuronal, ou seja, a redução do número de neurônios, e isso pode impactar na cognição desses pacientes. Por outro lado, eles também apontam que há uma redução do córtex pré-frontal e do hipocampo. Então, aqui nesses estudos de imagem, vejam que existe uma diferença do cérebro de uma pessoa sem esquizofrenia para o cérebro de uma pessoa com esquizofrenia. Mas não somente a evidência anatômica nos traz informações, nós também temos agora a terceira evidência, que é a teoria neuroquímica e farmacológica. Por fim, nós temos a terceira evidência neuroquímica e farmacológica, que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, então é super importante aqui na nossa aula. Então, nós temos a participação de 3 neurotransmissores aqui. Nós temos a dopamina, a serotonina e o glutamato. Aqui a gente vai focar na teoria dopaminérgica, mas os outros 2 neurotransmissores também continuam sendo estudados. Então, na esquizofrenia, a gente tem um excesso de dopamina, um excesso de serotonina e uma redução do glutamato. A hipótese dopaminérgica tem demonstrado que na esquizofrenia há um excesso desse neurotransmissor e que o excesso desse neurotransmissor pode agravar os sintomas da doença. Como é que eles chegaram então a essa conclusão ou a essa hipótese? Bom, isso foi definido e foi iniciado por um estudioso chamado Arvid Carlsson, que em 1950 começou a estudar o papel da dopamina.
O que ele fez? Ele fez alguns estudos em animais de laboratório, onde ele estava utilizando algumas drogas, como as anfetaminas ou a própria L-Dopa. Essas substâncias, elas induziam a liberação de dopamina. E essa dopamina, nesses experimentos realizados por esse pesquisador, estavam mimetizando os sintomas da esquizofrenia. Logo, então, ele chegou à conclusão que a dopamina poderia apresentar um papel chave no cérebro de pessoas que apresentavam esquizofrenia. Além disso, a partir de seus estudos, Arvid Carlsson demonstrou que em nosso cérebro existem diferentes regiões que são responsáveis pela liberação da dopamina, ao qual ele chamou de vias dopaminérgicas. Então nós temos 4 vias: a via mesolímbica, a via mesocortical, nigroestriatal e tubero-infundibular. Sabe-se atualmente que a dopamina liberada nessas diferentes regiões se liga aos seus respectivos receptores, que apresentam 5 subtipos: receptores D1, D2, D3, D4 e D5. Esses receptores reconhecem a dopamina, e a dopamina, por sua vez, exerce diferentes funções fisiológicas em nosso organismo, regulando então o nosso sistema nervoso central. A via dopaminérgica mesolímbica, ela está relacionada principalmente com as nossas sensações de prazer, euforia relacionada com o uso de drogas de abuso, bem como com os delírios e as alucinações da psicose. A via mesolímbica, ela se projeta da área tegmental ventral do mesencéfalo para o núcleo accumbens. Além disso, a via mesolímbica está associada, quando em hiperatividade, com o aparecimento dos sintomas positivos da psicose, relacionados principalmente com os delírios, alucinações e distúrbios do pensamento. Enquanto a via dopaminérgica mesocortical se projeta da área tegmental ventral do mesencéfalo para o córtex límbico do cérebro. Nessa região se acredita que a dopamina vai desempenhar um papel muito importante na mediação dos sintomas negativos e cognitivos da esquizofrenia. Por outro lado, a via dopaminérgica nigroestriatal, ela vai se projetar da substância negra até os gânglios da base. Nessa região, acredita-se que a dopamina atua no controle dos movimentos. E na região dopaminérgica tubero-infundibular, ela vai se projetar do hipotálamo para a glândula pituitária anterior. Nesse local, acredita-se que a dopamina é responsável pelo controle da secreção da prolactina, que é um hormônio importante na lactação. Portanto, acredita-se então que a teoria dopaminérgica tenta explicar que o aumento da atividade dopaminérgica irá agravar a esquizofrenia e que as 4 vias dopaminérgicas exercem um papel-chave nesse distúrbio. A região mesolímbica é responsável pelo aparecimento dos sintomas positivos, a via mesocortical pelo aparecimento dos sintomas negativos, a via nigroestriatal está relacionada com a desregulação dos movimentos e a região tubero-infundibular irá aumentar a liberação da prolactina. Infelizmente, até o presente momento, a esquizofrenia não apresenta cura, mas existe tratamento. Neste sentido, nós vamos falar dos fármacos antipsicóticos. São fármacos também chamados de neurolépticos, porque causam lentidão psicomotora, tranquilização emocional e indiferença afetiva. Também podem ser chamados de antiesquizofrênicos e tranquilizantes maiores. Esses medicamentos, eles são utilizados para tratar a esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, como o transtorno psicótico induzido por drogas, como o LSD, a cannabis sativa. Além disso, são utilizados para tratar o estado de mania, transtorno bipolar, entre outros. Atualmente, os fármacos antipsicóticos, eles são classificados em 2 categorias:
antipsicóticos típicos ou antipsicóticos convencionais ou de primeira geração e antipsicóticos atípicos ou antipsicóticos de segunda geração. Existem aproximadamente cerca de 40 fármacos antipsicóticos e eles são utilizados diferentemente na clínica para o tratamento das psicoses, mas com certas exceções, a diferença entre eles é bem pequena. Os antipsicóticos típicos eles foram descobertos ao acaso, lá na década de 1950, quando um suposto antihistamínico, que é a clorpromazina aqui, o Ampliqtil, apresentou alguns efeitos antipsicóticos, quando testado em alguns pacientes esquizofrênicos. Só na década de 1960 e durante a década de 1970 é que essas drogas elas começaram a ser caracterizadas farmacologicamente, ou seja, começou-se então a estudar o seu mecanismo de ação. Dentre os representantes dos antipsicóticos típicos, nós podemos citar aqueles que apresentam alta potência farmacológica, incluindo o haloperidol, a flufenazina e o tiotixeno. Além disso, nós temos aqueles antipsicóticos típicos que apresentam baixa potência farmacológica, incluindo a clorpromazina, droperidol, tioridazina, entre outros. Todos os antipsicóticos típicos, eles vão melhorar os sintomas positivos de forma equivalente nos pacientes esquizofrênicos. E tudo isso foi demonstrado a partir de ensaios clínicos realizados com esses fármacos. Nós também podemos considerar que não existe diferença entre eles em relação à sua eficácia. Todos eles, então, irão melhorar os sintomas positivos da esquizofrenia. O mecanismo de ação dos antipsicóticos, de forma geral, consiste em antagonizar os receptores D2 na via dopaminérgica mesolímbica, e o bloqueio desses receptores D2 será relativamente relacionado com a melhora dos sintomas positivos. Portanto, os fármacos antipsicóticos atuam como bloqueadores dos receptores D2 de dopamina, principalmente na via dopaminérgica mesolímbica, reduzindo então os sintomas positivos, as alucinações, os delírios e os distúrbios do pensamento. Assim, os antipsicóticos típicos, eles atuam bloqueando receptores D2, e o bloqueio desses receptores D2 irão reduzir os sintomas positivos, apresentando efeito terapêutico. Por outro lado, esses fármacos antipsicóticos apresentam ações secundárias. O que isso significa? Significa que eles vão atuar antagonizando outros receptores que não têm nada a ver com a esquizofrenia. Bloqueando receptores H1, isso está relacionado com ganho de peso e sonolência. Receptores alfa-adrenérgicos com aparecimento de tonturas, hipotensão e sonolência. E receptores M1 muscarínicos apresentará boca seca, sonolência, constipação e borramento visual. Todos esses efeitos colaterais, então, irão resultar nessas ações secundárias dos antipsicóticos típicos. O uso dos antipsicóticos típicos representará um grande dilema, e a gente chama isso de dilema das vias dopaminérgicas. Por quê? Porque existe uma relação entre essas 4 vias neuronais dopaminérgicas com a atividade desses fármacos. Quando esses fármacos bloqueiam ou antagonizam os receptores na via mesolímbica, nós temos então uma melhora dos sintomas positivos.
No entanto, esses fármacos eles também podem bloquear as outras 3 vias dopaminérgicas, e o bloqueio dessas outras 3 vias dopaminérgicas pode ser prejudicial para esse paciente. E agora nós vamos então mostrar quais são os resultados do bloqueio dessas outras 3 vias dopaminérgicas. Quando os receptores D2 pós-sinápticos eles estão bloqueados por fármacos antipsicóticos, isso pode ocasionar um aumento dos sintomas negativos, ou seja, embotamento afetivo e problemas cognitivos para esses pacientes. Logo, se esse paciente já apresenta esses sintomas antes do tratamento, o tratamento farmacológico com essas drogas que bloqueiam tais receptores podem agravá-los, e isso pode ser prejudicial para esse paciente. Lá na região nigroestriatal, quando esses fármacos bloqueiam os receptores D2, observam-se então distúrbios do movimento. Aqui vocês estão vendo essa sigla CEP, que consiste em síndromes extrapiramidais, que podem parecer muito com os do mal de Parkinson. Por isso, tais movimentos são chamados de parkinsonismo induzido por drogas. Esse é um dos principais efeitos colaterais associados ao uso desses medicamentos. E na via tubero-infundibular, esses fármacos, quando bloquearem os receptores D2, isso irá promover o aumento dos níveis de prolactina. Nesse sentido, o aumento dos níveis de prolactina muitas vezes eleva-se e as mulheres começam inadequadamente a apresentar lactação, que é uma condição conhecida como galactorreia. Além disso, estudos têm demonstrado que existe uma associação com disfunção sexual e ganho de peso associado ao uso desses fármacos. O uso clínico, então, dos antipsicóticos ainda leva a muitos debates dos profissionais da área da saúde, principalmente aos benefícios que eles podem promover e os riscos relacionados ao tratamento em longo prazo. Principalmente porque esses fármacos produzem 2 tipos principais de distúrbios motores no homem: as distonias agudas, que podem aparecer nas primeiras 48 horas, e a discinesia tardia, que vai compreender principalmente movimentos involuntários de face e extremidade. A discinesia tardia pode aparecer depois de meses ou anos de tratamento com os antipsicóticos e pode se tornar irreversível. Por outro lado, esses fármacos serão hábeis em melhorar os sintomas psicóticos positivos na maioria dos pacientes após algumas semanas. No entanto, quando esses fármacos eles são interrompidos, há um retorno dos sintomas da psicose em cerca de 10% dos pacientes ao mês e em 50% desses pacientes em 6 meses. Os efeitos colaterais desses fármacos são resultantes do bloqueio das 4 vias dopaminérgicas, e isso está diretamente relacionado com uma redução à adesão ao tratamento. Neste sentido, então, surgem os antipsicóticos atípicos, que são fármacos melhorados, e eles são responsáveis pelo aumento da adesão ao tratamento. Os representantes dos antipsicóticos de segunda geração ou atípicos incluem a clozapina, risperidona, certidol, quetiapina, amisuprida, aripiprazol e isotepina. Esses fármacos eles vão atuar de forma combinada, antagonizando os receptores D2 de dopamina e os receptores 5-HT de serotonina. Além disso, esses fármacos eles irão apresentar menos efeitos extrapiramidais quando comparados com os antipsicóticos típicos, e eles também são mais efetivos do que os antipsicóticos típicos no tratamento dos sintomas negativos da esquizofrenia. Clinicamente, além de tratar os sintomas da esquizofrenia, esses fármacos também podem ser prescritos para o transtorno bipolar, toque, depressão e síndrome de Tourette.
Deve-se também observar que alguns desses medicamentos podem elevar o ganho de peso, então, nesse sentido, deve-se observar o histórico clínico desse paciente antes de iniciar a prescrição. Por fim, pode-se inferir que os antipsicóticos atípicos mais modernos eles podem superar as desvantagens em certo grau dos antipsicóticos típicos, mostrando eficácia em pacientes resistentes ao tratamento, bem como melhorando os sintomas negativos, assim como os sintomas positivos da esquizofrenia. Além disso, esses fármacos eles melhoram o humor e também reduzem o risco de suicídio. Também em pacientes bipolares em mania, que apresentam quadros mistos e depressão. Por essas razões, o Instituto Nacional de Excelência Clínica, no ano de 2002, recomendou o uso dos antipsicóticos atípicos como tratamento de primeira escolha para esquizofrênicos com diagnóstico recente. Tudo isso em razão do baixo nível de efeitos colaterais motores que produzem. Agora se liga na revisão. Nós vimos que a dopamina é o principal neurotransmissor envolvido na esquizofrenia. Vimos que a dopamina apresenta seus receptores D1, D2, D3, D4 e D5. Vimos que existem 4 vias dopaminérgicas: a via mesolímbica, mesocortical, nigroestriatal e tubérinfundibular. Vimos que os antipsicóticos eles são classificados em fármacos típicos e atípicos. Vimos que a esquizofrenia ela apresenta diferentes espectros e ela tem como característica os sintomas positivos e os sintomas negativos da doença. Vimos representantes dos fármacos antipsicóticos típicos como o haloperidol e atípicos como a risperidona. Vimos que os antipsicóticos típicos eles são hábeis em reduzir os sintomas positivos e os antipsicóticos atípicos melhoram os sintomas positivos e os sintomas negativos da esquizofrenia. Vimos que infelizmente a esquizofrenia não tem cura, mas ela tem tratamento. Além disso, vimos que o principal mecanismo de ação dos antipsicóticos consiste no bloqueio dos receptores D2 de dopamina. Vimos que o bloqueio de dopamina na via nigroestriatal está relacionado principalmente com o aparecimento dos efeitos extrapiramidais. Vimos também que o bloqueio de receptores D2 na via tubérinfundibular está relacionado com alterações endócrinas, principalmente com a elevação da prolactina. Vimos também que esses fármacos podem bloquear outros receptores que não têm nada a ver com a esquizofrenia, receptores muscarínicos, receptores histamínicos e receptores adrenérgicos. Vimos que o principal efeito colateral motor relacionado ao uso desses fármacos consiste na discinesia tardia, e geralmente esse efeito colateral se torna irreversível com o uso prolongado desses medicamentos.